Muito bom dia. Hoje, 24/3/2025, segunda-feira, Rio de Janeiro. Vamos falar do Botafogo e Palmeiras. Próximo jogo, o primeiro jogo oficial, né, do Campeonato Brasileiro agora. Botafogo enfrentará um grande play, um time acostumado a vitórias, com um treinador também acostumado a decisões e a títulos. Todo jogo entre Botafogo e Palmeiras são jogos de emoção, emocionantes, jogos que os jogadores entram mais focado, porque já se tornou já uma rivalidade no bom sentido dentro de campo. Ninguém quer perder. Esse jogo é aquele jogo que o torcedor não olha nem para o lado. Aquele jogo que você tem que ficar atento a segundos, milésimos, porque numa bola, numa jogada de um grande jogador, pode mudar a partida. E assim, teremos a escola portuguesa comandando os times. De um lado, Abel, inteligência, com o seu jeito de comandar o Palmeiras. Fale mal ou bem, é ele que já está há alguns anos comandando esse time. Muito mais vitórias do que derrota. Levou o Palmeiras ao patamar que nós sabemos. Do outro lado, da nossa parte, do Botafogo Futebol Regatas, Renato Paiva, um treinador que conhece o futebol da América do Sul, um treinador que, pelo Bahia, quando passou pelo Bahia, jogadores, a diretoria, internamente no Bahia, era muito bem quisto, mas dentro de campo não conseguiu aplicar, ou não conseguiu que os jogadores conseguissem aplicar o que ele passava. O Bahia não tinha um bom time. Hoje no Botafogo, ele terá mais uma oportunidade de aplicar entre os jogadores, contra um grande time, tudo que sabe. Confie muito no Renato Paiva. Botafogo tem sim time para fazer um jogo digno contra o Palmeiras. A vitória é consequência. Saberemos que enfrentaremos um time que quer ganhar do Botafogo de todas as maneiras, dentro do campo, claro. Gente, se inscreve aqui, se inscreve, dá seu like, compartilha. Se inscreve, você está ajudando aí o canal André Rocha Fogão. Se inscreve aí. É um prazer sempre estar com vocês, de todo o Brasil. Sempre, quando as pessoas comentam, com educação, claro, eu tento responder. E vamos lá. Renato Paiva sabe internamente que o Botafogo ainda falta algumas peças. Endel, mais uma vez, fez o gol no Zenit. Um jogador diferenciado. Um jogador que quis voltar para o Brasil, tanto que ele aceitou, né, o convite do Botafogo. Que pensa na seleção brasileira. Um jogador, sim, que pode... Muita gente pergunta, mas ele pode jogar com Gregor, Marlon Freitas. Os três podem jogar juntos. Por que não? Espero eu que ele se adapte logo ao futebol brasileiro, né, outra vez, ao Botafogo. A gente sabe que tem jogador que demora a se adaptar. Mas pelo conteúdo, que tudo embarcado, né, no futebol do Endel, a gente acredita que ele vá de maneira muito rápida, não é, se adaptar ao Botafogo, principalmente quando tem um time bom, dá aquele suporte. Botafogo, a gente sabe que tem alguns problemas pontuais de alguns jogadores que ainda não se adaptaram ou não demonstraram um futebol que hoje é cobrado no time que é campeão brasileiro, que é campeão da Libertadores. Ó, a régua.
Talvez se esses jogadores, alguns, em outros times, não tivesse sido cobrado, estivesse jogando lá mais ou menos e todo mundo aceitando, achando legal, mas aqui não. O Botafogo faz um convite, o Botafogo põe números, cifras, mas o jogador vem querendo, aceita o projeto. Então tem que chegar aqui, tem que jogar bola. Não tem, porque, mimimi, não sei o que, não. Eu falo diretamente sobre o Juan, que até agora não mostrou porque veio. Só depende dele. Botafogo tá aí com mais vontade de valorizar mais ainda o espaço Lenier, com mais obras. O Botafogo vai sim fazer um estádio menor, né? Isso aí todo mundo já sabe. E será salutar. Tipo de jogos, principalmente quando tiver show no Newton Santos, você pode migrar para um estádio menor, né? Eu até falei sobre o Caio Martins, mas eu não sei como é que está o Caio Martins, como é que seria a possibilidade. Mas nessa situação, o John Testo, ele quer de fato construir um estádio, né? Então assim, o Caio Martins não seria, até porque o Caio Martins seria uma cessão, né? Uma concessão, como é o Newton Santos. Mas o jogador que hoje chega aqui no nosso time, ele tem totais condições. Departamento médico, departamento de psicologia, a parte física, o staff, campo de treinamento, a parte de alimentação, material a nível AA, nível Europa. Então a gente acredita que o jogador que vem para o Botafogo não pode reclamar que não teve apoio. Patrick de Paula, após o jogo contra o Novo Horizontino, ele foi perguntado, e eu gostei dessa parte da resposta dele, quando ele fala que Botafogo sempre o apoiou. Momentos difíceis, momentos que eu acho não, desde lá do Palmeiras, as informações que o Abel percebeu que Patrick de Paula naquele momento estava um pouco saindo daquele foco do futebol. E por isso por isso que a gente tem que estar atento a pessoas, porque, gente, a verdade é essa. Falsos amigos, falsas amizades, tem muita gente. Eu já falei isso já, tapinha nas costas. Tem aquela pessoa que você conhece, você fala, se eu precisar de me ajudar, se eu precisar de ajudar ele, mas na hora, quando você está no aperto, quando você está num momento difícil, são os primeiros a virar as costas para você, né? Então assim, graças a Deus, Patrick de Paula voltou a focar pro futebol. Teve problemas físicos, a gente sabe, mas eu torço por ele. Torço pro Patrick de Paula, o menino que vem aí da futebol de favela, campeonato de favela, menino que veio do baixo, como quase todos os jogadores, um ou outro que vem de uma classe média, mas é a grande maioria. Então assim, Botafogo, domingo contra o Palmeiras. Botafogo sabe que é um jogo importante, não tem essa, a torcida, a imprensa está esperando, na verdade, o Botafogo, torce para que o Botafogo tenha um desempenho muito ruim, torce para o Botafogo seja goleado, para as narrativas ficarem como eles querem. Mas eu acredito num projeto, eu acredito que num trabalho do Renato Paiva, vamos ter paciência, vamos ter tranquilidade, vamos analisar mais com a razão. Eu sei que a paixão é muito forte por esse time, por essa história, mas chegou a hora de a gente analisar com mais tranquilidade. Renato Paiva não vai falar isso na televisão, não vai falar para você, não
não vai falar para mim. Mas claro que ele sabe que está faltando algumas peças no Botafogo ainda. Claro que ele sabe que o Botafogo no ano passado, nem precisa a imprensa ficar falando, não precisa ninguém. O torcedor do Botafogo sabe que o Botafogo até nesse momento, até este momento do ano passado, era melhor. Sabe que era melhor? É campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então era melhor. Por tudo. Né? Então a gente tem aí esse início de campeonato. Teve um seguidor que falou: mas o pessoal não tá valorizando o John Testo. Gente, é uma realidade. Nós fizemos um péssimo campeonato carioca. Apostaram em outro projeto, mas houve erros. É uma realidade. Isso não quer dizer que a gente não admire, que a gente não respeite o John Testo. Eu já falei sobre isso, a gente sabe da importância dele. Mas, gente, por favor, não é tudo que ele faz que a gente tem que bater palma. Tá? Não é porque você, o seu filho, você fez tudo. Aí ele estudou pra caramba, ele estudou, você apoiou. Hoje ele é um cara formado, um cara... Aí você vai falar com ele não vai te ouvir? Por quê? Porque ele é formado? Então ele pode fazer o erro que for, que você... Não. É porque ele sempre foi um garoto bom, ou uma menina estudiosa, agora se formou. Isso quer dizer, hora de elogiar, hora de chamar, hora de fazer uma crítica construtiva, tem que ser feita. Então assim, gente, eu creio que contra o Palmeiras, o Botafogo vai jogar o futebol que tem nesse momento. Ali existem profissionais, ganhadores, com foco, com personalidade de campeões. E a gente sabe que o Botafogo agora é o time a ser vencido. Não é? E aquela situação. Espero muito na chegada do Wendel para somar e muito. Acredito que as próximas janelas o Botafogo vai contratar. Isso é o que o Tari Arruda falou, isso que o John Testo prometeu. Tem muita gente para chegar aí, gente de alto nível. Esperem, tá bom? Fique com Deus.